Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Judas. Epístola de Judas, nós vamos ler os primeiros 4 versículos desta epístola, que compõe-se de um único capítulo. Assim nos diz a palavra do Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Que o Senhor assim nos conduza por meio desta passagem nesta noite. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra, que é fonte preciosa, inesgotável, tesouro do Senhor para a vida do Teu povo, através do qual Tu pastoreias a nossa alma, a nossa vida. Da mesma forma como o Teu Santo Espírito inspirou homens que da Tua parte falaram, movidos por esse Espírito Santo e de forma inerrante, para que registrasse as Escrituras Sagradas, para que ela fosse um instrumento de educação, de correção na justiça, a fim de que todos nós fôssemos aperfeiçoados no entendimento e na vivência dela. Pedimos que esse mesmo Espírito agora nos conduza por meio desta palavra, para exortação, para alerta, para encorajamento da Tua igreja e do Teu povo que está diante do Teu santo livro nesta noite. É a oração que fazemos em nome do Teu bendito Filho, o nosso Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, só lembrando que semana passada nós estávamos aqui comemorando os 51 anos de existência da igreja local. E assim, naquela ocasião, falamos sobre a importância de uma igreja que tem um propósito, sabe para onde vai. E é a razão pela qual ela pode subsistir ao longo dos tempos, quando é uma igreja com um propósito determinado. Esta noite não é diferente, estamos também comemorando, ou lembrando, agora não de uma igreja local, mas da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, que a partir do movimento dentro até então a nossa igreja, da qual proviemos, a IPI, Igreja Presbiteriana Independente, um movimento que durou de 1938, caminhando para 1940, onde um grupo de irmãos, inconformados com a maneira como a igreja estava sendo dirigida, ou o caminho para o qual ela estava pendendo, e num debate ao longo desses 2 anos, de 1938 a 1940, tentando assim trazer a igreja para as Escrituras. E esse movimento depois, em 1940, eclodiu quando, no exame de um candidato ao ministério sagrado, no exame ele externou ou expressou uma certa inclinação por não crer que as penas de fato eram eternas, mas que era possível, ou olhando da perspectiva de que o ímpio, a alma dele seria exterminada ou aniquilada. Isso então foi, por assim dizer, a gota que faltava. Então, aquele documento, aquele momento subiu para um concílio maior, onde o presbitério que examinava aquele candidato questionou sobre a posição teológica daquele rapaz, ou daquele candidato já ao ministério sagrado, ou que seria ordenado ao ministério sagrado. E dali para frente foi onde o debate subiu para o concílio maior, e a surpresa foi que, perguntado ele sobre o porquê de onde é que ele tinha aprendido aquilo e a sua posição, ele então reportou a própria casa de instrução, de ensino, onde formam pastores. E, para surpresa maior, o professor de teologia também tinha uma visão assim. Isso então foi o ápice. E então, em 1940, houve uma cisão da igreja, e assim surgiu a Igreja
Presbiteriana Conservadora do Brasil. Então fica claro, os anais da história, que não foi uma disputa de poder, de política de igreja. Foi uma questão essencial para a existência de uma igreja que se chama Igreja de Jesus Cristo. E naquela ocasião, aqueles irmãos conservadores entenderam que não tinha outro caminho, senão romper com a igreja mãe. Então, a razão da existência da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil é estritamente de cunho teológico, doutrinário, por não concordar com aquilo que era já considerado como liberalismo teológico. Essa uma breve palavra. E hoje nós estamos comemorando que passaram-se já 79 anos, ou para sermos mais precisos, exatamente amanhã, 11 de fevereiro de 2019, a nossa igreja estará completando 79 anos de existência. A Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, da qual nós fazemos parte por ser um sistema federativo. Esta é uma igreja local. Então, essa é uma linha geral para aqueles que não conhecem a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, embora você poderá, através do site da nossa denominação, poder conhecer um pouco melhor da nossa história. E daí vem o nosso grande apego à Escritura Sagrada. E, durante o curso da história, procuramos ser caracterizados com base exatamente no texto que li aos irmãos, o texto de Judas, o versículo 3, onde somos exortados a batalhar pela fé, o final do verso 3, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Assim está a logomarca da nossa igreja, numa circunferência, dentro dela ali temos a Bíblia, e aberta exatamente nesse texto, que nos reporta exatamente esse versículo. Então, qual é o grande aspecto da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil? O apego às Escrituras. Então, é uma volta às Escrituras Sagradas, a firmeza doutrinária, e disso não abrimos mãos, sob pena de abrir mão das Escrituras, como diz a palavra de Deus, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então, são os fundamentos. E nessa noite eu quero voltar novamente os olhos para o texto que inspirou aqueles que nos antecederam ali nos anais da história. Se vê onde a ênfase era exatamente o apego à doutrina e à defesa da fé cristã. Então esta igreja, ela surgiu exatamente nesse contexto, e a sua grande mística denominacional, o seu grande ponto é o apego às Escrituras Sagradas, a fidelidade na pregação, a importância com que o púlpito é considerado na Igreja Conservadora do Brasil. Por isso que não é um local de entretenimento, mas é um local onde Deus é apresentado, ou por assim dizer, trazido à igreja em forma de instrução bíblica, conforme a sua palavra. Pois bem, e eu quero então considerar nessa noite sobre esses versos que lemos aos irmãos. Muito teríamos que dizer, muito teríamos que aprender do livro e da epístola de Judas. O combate pela fé é a grande razão de existência da igreja. Combater um combate em função da fé. Historiadores apelidaram o século XX como sendo o século sangrento. Um século que foi caracterizado por cerca de 40 guerras ou conflitos, e perfazendo uma média de uma guerra a cada 2 anos e meio. Fala-se na história que ao longo daqueles 100 anos, morreram 110 milhões de pessoas por causa dessas guerras. Ou seja, o triplo de mortes registradas em todos os conflitos desde o primeiro século depois de Cristo até 1899. O século 21 também já começou vermelho, especialmente quando nós levamos em conta o número de mortos nos chamados ataques terroristas. Há, no entanto, irmãos, uma outra guerra. Há uma outra batalha extremamente sutil, travada. Apesar das milhares e milhares de vítimas sendo colhidas a todos os dias, ou em todos os dias, em todos os instantes, não se recebe a devida atenção das pessoas. Refiro-me que a guerra da apostasia, a guerra dos apóstatas. Pois bem, tal batalha informa-nos o apóstolo Paulo ali em Efésios capítulo 6, verso 12, quando ele diz que nós não estamos a lutar contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades no mundo invisível,
contra grandes poderes, diz o apóstolo Paulo, no mundo das trevas, e ele chama ali de espírito malignos em esfera espiritual. Sim, há uma batalha acontecendo diante dessas batalhas que hoje nós olhamos. Mas as armas utilizadas, e aqui volto mais uma vez à palavra de Paulo, aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, as armas utilizadas para a batalha, diz o apóstolo Paulo, é exatamente grave, porque lutamos contra doutrina ou ensinamento de demônios, afirma Paulo, advertindo o seu filho na fé, sobre os últimos tempos, que as pessoas haveriam de acercar-se de ensinos de demônios, já que o objetivo desses soldados apóstatas é e tem sido e sempre será de destruir a fé, de matar as almas que procuram seguir a Jesus Cristo. É por isso então que o próprio Jesus Cristo também advertindo sobre os últimos tempos, e ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, ou no capítulo 24, os versos 10 em diante, Jesus Cristo diz que muitos apostatarão da fé, e haverão de trair, serão odiados por outros. Falsos profetas de Jesus Cristo em Mateus 24 haveriam de surgir em grande número, em grandes multidões. Jesus Cristo diz que a iniquidade ou o pecado haveria de aumentar, e na contramão o amor de muitos se esfriariam, e somente aqueles que mantivessem firmes até o fim seriam salvos. Então observe, irmãos, que há um combate cruel e sangrento, não que sangra no sentido de físico, mas sangra a própria alma, tira as energias da vida cristã. Além de doutrinas demoníacas que diz Jesus Cristo, e Paulo afirma isso em suas cartas, que seriam características do tempo dos últimos tempos, em seu favor o espírito da pós-modernidade, no mundo pós-moderno, tem de fato colocado a verdade de lado. A verdade no mundo pós-moderno tem sido vendida ao lado de tantas outras opções, ou igualmente dizem verdadeiras. As opções nos chegam pelas inúmeras tecnologias, tecnologia de informação, redes sociais, aplicativos de comunicação, filmes, série de novelas. Chama-se isso hoje de pluralismo das ideias. Muitas opções nessa Black Friday do mundo pós-moderno, ou nessa Black Friday de opções ou cosmovisões, ou na chamada feira de vaidades, como um dos livros que lemos sobre o assunto, que no final das contas esse tipo de proposta torna-se cada vez mais as pessoas terem uma orientação, por exemplo, no que diz respeito à sua própria personalidade, sexualidade, relacionamentos interpessoais, vida familiar, vocação, o próprio vida profissional. Acaba que vivemos uma época de profundas confusões, sem saber o que fazer e tendo que encarar o problema cada vez mais complexos. Vivemos uma sociedade que perdeu todos os seus referenciais. Num contexto exatamente como este, algumas pessoas são tentadas a desistir da razão como um guia seguro para a sua vida. Sim, lamentavelmente vivemos uma sociedade que a cada dia tem abolido a razão, e as pessoas têm se tornado cada dia mais irracionais. Dizem os do presente século, afinal de contas, pensar é alguma coisa muito difícil. São tantas opções e todas elas são verdadeiras. Ficamos muitas vezes com dúvida. E a pergunta é: que critério nós vamos estabelecer para saber o que é verdade? Em outras palavras, pensar em parâmetros de verdade, em valores, em absolutos, o ser humano tem rejeitado qualquer tipo e tem trocado a verdade pelo sentimento. Assim é que a questão mais importante para a geração atual do mundo pós-moderno sobre qualquer tipo de coisa deixou de ser: é verdade? É correto? É ético? É moral? E tornou-se, a grande força eu gosto, eu sinto-me bem, isso me atrai, isso me dá prazer. Observe que nós estamos vivendo um momento de profunda mudança do ético, do moral para os sentimentos. E é por isso então que ninguém vê nenhum problema, ou a sociedade pós-moderna quer dizer, não há problema se as pessoas se gostam, se amam, porque valores morais entre homem e homem, mulher e mulher, não tem problema, eles se amam. Qual o problema? Não é exatamente isso que vivemos. Vivemos então uma pluralidade de ideias, vivemos um momento em que não há mais absolutos,
Respondemos hoje aos impulsos, aos sentimentos, ao coração, ao apelo dos olhos. A resolução dos problemas está agora no que eu sinto, não está mais no campo do que é certo, do que é correto, do que é revelado nas Escrituras Sagradas. É trágico, mas se nós observarmos a nossa cultura, a cultura ao nosso redor, como a música que é proposta para a nossa sociedade pós-moderna, uma música de consumo, você verá que tudo está projetado nas músicas, nas artes, tudo isso está projetado para as pessoas se sentirem bem. E elas são de certa forma levadas a não pensar, mas apenas de sentir. Então os apelos não são mais a razão, nem a verdade, mas ao coração, à sensação, ao sentimento. A abordagem que hoje vivemos é uma abordagem que comunica as pessoas e diz: tenham prazer independentemente se isso é correto ou não. É lamentável que isso virou uma marca do mundo pós-moderno. Não é à toa porque tomamos como tema para o ano pensarmos sobre a pós-modernidade, os desafios que elas implicam, ou que ela traz sobre a igreja, traz sobre a família, e ao mesmo tempo considerar a importância de que num contexto como esse, Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Então é o nosso grande desafio como igreja para este ano. Mas de uma forma especial é o que devemos pensar com base nesse texto, à luz de um contexto em que vivemos. Neste cenário de guerra espiritual, de mortes espirituais, não como do século que nos antecedeu, o século XX, cheio de guerras e mortes, mas eu diria da pior tipo de morte, de guerras e mortes espirituais. É exatamente num contexto como o que vivemos, é que Judas torna-se uma voz indispensável. Essa carta. E o aniversário da nossa igreja, de 79 anos, é um momento muito importante para a nossa reflexão, porque a partir de Judas somos convocados a combater pela fé. E primeiramente ele descreve esse combate, conforme os irmãos viram, nos versos 1 e 2, ele descreve o tipo de combate que nós deveríamos ter, e assim como o general Judas nos conclama, num cenário de guerra, de batalha espiritual, e assim Judas nos orienta ou nos adverte de que fomos chamados para uma batalha. E assim no verso 13 ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Observe que Judas fala que ele foi chamado para a batalha, ou exortado, lembrado, trazido pelo Espírito Santo para um campo de batalha. E é exatamente isso que ele diz. Então aqui ele vai delinear exatamente o campo de batalha nossa, da batalha pela fé. Os cristãos como um todo sabemos, nós como igreja existimos para combater em defesa da fé. Aliás, foi esse o chamamento de Deus através do Espírito Santo de Judas. E nós fazemos isso louvando a Deus, preservando a doutrina, capacitando os crentes para a batalha e ao mesmo tempo anunciando o Evangelho da glória de Deus em Cristo Jesus. Então, como vimos aqui, Judas diz que ele foi, num primeiro momento, ele tinha um pensamento com relação ao que ele deveria escrever. Vivemos, irmãos, um tempo em que o fim se aproxima, pois os acontecimentos profetizados por Jesus Cristo ali em Mateus capítulo 24 não nos deixam esquecer que nós estamos em uma altíssima velocidade caminhando para a segunda vinda do Senhor. E é por isso mesmo que nós precisamos estar atentos, vigilantes e enganjados, como Judas foi chamado para esta peleja. E no combate cristão que Judas apresenta aqui contra os apóstatas, que ele vai inclusive descrever nessa carta extremamente breve, de um único capítulo, mas profunda de significado. Então, quando ele vai apresentar o combate cristão aqui, Judas está servindo na verdade como um grande general, conclamando-nos para a batalha. E assim ele nos guia por este caminho, num cenário de guerra, de uma guerra espiritual. E ao fazer isso, eu quero lembrar, conforme vemos nesta passagem, que Judas faz aqui 3 observações que desejamos considerar nessa noite sobre o nosso combate. Quais são essas observações? Primeiramente, ele vai falar que o combate é amplo, versículo de número 3. Ainda no mesmo versículo 3, ele vai falar do alvo desse combate. Nós temos um foco.
E depois no verso de número 4 ele vai falar da austeridade que se requer este combate. Vamos então ver dentro dessa perspectiva. Em primeiro lugar, Judas fala que este combate ele tem uma profunda amplitude, e é por isso que ele diz que ele foi levado a escrever. A princípio ele com diligência procurou escrever, início do verso de número 3, acerca daquilo que era comum à nossa salvação, mas no meio do verso ele diz que ele se sentiu obrigado a corresponder, a exortar, a batalhar pela a fé, uma vez por todas entregues aos santos. Então, o que Judas coloca aqui no versículo 3 é que a amplitude desse combate, ele tem aqui várias frentes. Particularmente, Judas revela aqui duas frentes que envolvem a amplitude do nosso combate nesse versículo. A primeira delas é do encorajamento, e a segunda frente é do esforço, da importância da batalha propriamente dito. Veja bem o que ele diz. A intenção de Judas era o quê? Ele diz: eu fui levado, ou a princípio eu queria escrever acerca daquilo que é comum. No início do verso 3: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Ou seja, a primeira frente desse combate envolve encorajamento. Judas diz: uma área importante era encorajá-los acerca daquilo que é comum. E é por isso que ele diz: quando eu empregava toda a diligência a escrever acerca daquilo que é comum. Mas o Espírito Santo me conduziu para outro ponto. O Espírito Santo, ele diz: me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. Ou seja, aqui temos as duas frentes numa batalha, duas frentes necessárias em qualquer tipo de peleja. A primeira é de confortar os que estão abatidos, de confortar os soldados que são feridos nessa batalha. Então ele diz: eu senti, o meu propósito era encorajá-los, o meu propósito era falar acerca das doutrinas da graça, para confortar a igreja, para edificar os corações da igreja. Mas o Espírito Santo me conduziu a exortar também os irmãos. Então aqui o âmbito da nossa batalha envolve conforto para os que vivem sofrendo perseguições por amor a Jesus Cristo, e ao mesmo tempo contra-atacar aqueles que atacam a igreja do Senhor. E como presbiterianos conservadores, dentro da nossa mística de igreja, não há dúvida de que essas duas frentes, esses dois âmbitos do trabalho envolvem a nossa igreja. Temos que confortar, é o trabalho pastoral, é o trabalho do aconselhamento, é o trabalho da instrução bíblica, é o trabalho do encorajamento dos crentes. Não há dúvida, isso é uma parte fundamental de um ministério de uma igreja, é confortar, é encorajar, é fortalecer os crentes. E é esse primeiro ponto que Judas diz, era do encorajamento. E por que que numa batalha é necessário isso? Porque é importante numa batalha ter esse campo de atuação da igreja, porque na vida cristã nós precisamos sim, irmãos, de encorajar uns aos outros. Como nós vamos encorajar? Com conteúdos bíblicos, conteúdos que fortaleçam a fé dos crentes, renovar a esperança, manter-nos no amor até a vinda de Jesus Cristo. Amor esse que o próprio Jesus Cristo, no texto já citado de Mateus 24, diz que se esfriaria. Então numa batalha não podemos esquecer de que muitos estão sendo feridos, machucados, perseguidos. Precisamos nos auxiliar para não desfalecermos nessa caminhada. Então, na batalha, uma das grandes coisas é cuidar dos soldados que estão feridos, ou que vão à frente da batalha e voltam. São aqueles que na linguagem militar estão baixados, estão na enfermaria, estão sendo cuidados. Precisamos uns dos outros para falarmos uns aos outros sobre a salvação que temos em comum. E Judas diz: é exatamente isso que eu tinha em mente, de falar aquilo que era comum à nossa salvação. Um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer escreveu um livro onde ele fala sobre a vida de comunhão, e naquele livro, uma das partes que ele diz lá é que a comunhão, referindo-se à comunhão dos crentes, ele diz assim: a presença física de outros cristãos constitui para o cristão uma fonte de alegria e fortalecimento incomparáveis. Bonhoeffer estava de olho exatamente naquilo que é a nossa ênfase agora, o fortalecimento. A batalha do cristão, portanto, envolve encorajamento mútuo. Ela requer que nós compartilhemos sobre aquilo que é comum, a salvação que é comum a todos nós. Assim é que precisamos da palavra de Deus. Assim que o púlpito se reveste de uma grande importância para o rebanho. É do púlpito, é da instrução, é da Bíblia que o rebanho será alimentado.
cada culto, cada momento de adoração, cada escola bíblica dominical, cada culto no lar, nas reuniões de oração que se dão durante a semana na nossa igreja, são momentos de encorajamento, são momentos em que nós, como soldados, voltamos-nos para o nosso forte, para o cuidado. Sim, é necessário que, como Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, não percamos a ideia do campo de ação nossa. Primeiro é encorajar, fortalecer, para que esses soldados, uma vez nutridos, fortalecidos, sarados, tratados em suas feridas, possam ser remetidos novamente para batalhas ferrenhas. É algo imprescindível para uma igreja que se chama Igreja Presbiteriana Conservadora. É o ministério de encorajamento. E eu acho muito interessante como um preletor, uma ocasião, ouvi ele dizer que nós temos várias sessões de aconselhamentos, várias sessões de encorajamento, e o púlpito é o local de uma sessão de aconselhamento público. É o encorajamento, é o desafio dos crentes, é a fortaleza. Quantos há que vêm para a igreja arrebentados, destruídos, desanimados, decepcionados e voltam revigorados? Sim, Judas disse, esse é um papel de uma igreja batalhadora, uma igreja que procura, sim, instruir os crentes a respeito da comum salvação. É gostoso ouvir as doutrinas da graça sendo apresentadas ou colocadas a partir das instruções que se dão na nossa igreja. É maravilhoso entender da perseverança dos santos, da graça comum de Deus sobre nós, da obra que nos chama ao arrependimento da fé. Isso conforta o soldado já combalido que vem da batalha. Mas Judas não para por aí. Ele fala que o nosso campo de ação não está apenas no encorajamento, mas ele fala também na exortação. Veja o que ele diz: senti-me obrigado, no meio do verso de número 3, senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Ou seja, Judas, no entanto, revela outra frente que essa batalha impõe sobre nós. Não apenas do consolo e do conforto, do tratar das feridas, mas o cristão também precisa de exortação, de instrução na verdade, especialmente numa era que abandonou a razão pela emoção, como disse o mundo pós-moderno, especialmente numa época em que deixou-se pensar mais e pensar menos e sentir mais, abrir-se mão de reflexões para dar ocasião à emoção. Sim, numa época dessa é preciso que os membros estejam atentos, para não carregarmos esse sentimentalismo, nos conduzir pelas emoções. É hora de exortar, reflita, pense, considere, isso é certo, isso é correto, isso é verdadeiro, isso deve ou não deve ser feito. Sim, não somos conduzidos pela emoção, ainda que ela é parte integrante do nosso ser. Mas o mundo lá fora e muitos movimentos chamados evangélicos no Brasil hoje estão caminhando por esse lado. Mas Judas diz que também a mesma igreja que consola, que conforta, tem que exortar, fazer com que os membros reflitam sobre o perigo que eles incorrem de simplesmente deixarem-se levar pelo coração. Note bem como Judas nos exorta, apelando à mente, à razão, ao ensino de proposições da doutrina bíblica. Ele diz então, atendendo agora, no verso de número 3, exortando-vos a batalhardes pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que estava acontecendo aqui era que líderes espirituais haviam trocado a doutrina, chamada doutrina dos apóstolos, pelos seus próprios sonhos, pelos seus próprios sentimentos, para piorar. Eles estavam inclusive levando outras pessoas com eles. Veja o que diz o verso de número 8. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades. Judas diz que o norte que guiava esses ímpios, esses falsos profetas, os apóstatas, era a emoção. Ele chama de sonhadores alucinados. E ele diz que não bastasse isso, que eles sonhavam e eles se guiavam pelo sonho, quer dizer, a razão era deixada de lado porque eram sonhos.
Mas diz Judas ainda que eles não só faziam isso, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então o que ele está dizendo é que aquilo era comum, e que esses líderes, esses religiosos dentro da igreja, estavam conduzindo a igreja na base dos sonhos, das revelações, da mente humana. Um coração que diz o profeta Jeremias que é enganoso, quem pode conhecer? E é exatamente isso que podemos observar. Então o que podemos inferir dessas palavras de Judas é que nós somos tentados a querer consolo, conforto, carinho, mas quando é necessário em tempos de dificuldade sermos exortados, não é o lugar comum para o qual nós vamos buscar. A exortação tem a ver de colocar as coisas em ordem. E Judas diz que ele mesmo tinha uma intenção de levar o conforto através da palavra, mas ele foi levado também a lembrar que era necessário exortar os crentes sobre o perigo iminente que estava sobre eles, de pessoas como essas que estavam dentro do rebanho, sonhadores alucinados, dizendo: sonhei, sonhei. Como nós precisamos dessas exortações, irmãos, de tempos em tempos. Como nós precisamos de a cada dia sermos exortados ou animados, porque vivemos numa época de apostasia. Vivemos uma época em que todos os valores foram vilipendiados. A verdade é crucificada e a emoção é sobressaltada. Como não devemos lembrar quão importante é sermos exortados para não incorrermos? Sabe por quê? Que o nosso coração não é diferente daqueles que já se deram a esse sentimentalismo. É por isso que hoje no nosso país há predominantemente o evangelicalismo do Brasil hoje é exatamente do sentimento. Deixa correr, é sentimento. Não é à toa que Judas foi levado a exortar a igreja. Por outro lado, vemos aqui um esforço. Ele diz aqui: fomos esforçados, encorajados uns aos outros a batalhar pela fé que uma vez foi dada pelos santos. Então, além do esforço físico, nós devemos também esforçar espiritualmente. Note que Judas estava atento à voz do Espírito Santo. Por isso que ele diz aqui que ele diligentemente escrever acerca da comum salvação, é que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Ou seja, Judas foi sensível à instrução do Espírito Santo. Ele não se guiou pela teimosia do seu coração, que porventura poderia levar para outro caminho, mas ele diz: eu ouvi a voz de Deus, o Senhor colocou isso diante de mim para batalhar diligentemente. Então havia um esforço para manter a sua postura. Sim, irmãos, então a batalha nossa é ampla. Então veja que o campo de ação é grande, envolve o encorajamento, o cuidado, o auxílio, o fortalecimento, palavras de consolo, mas a nossa batalha, por ser ampla, ela envolve também exortação. E a exortação não se dá se não for através das Escrituras. Não são por sonhos, não são por visões, por mais honestos que essas pessoas sejam. Então o nosso campo de batalha envolve encorajar, envolve exortar. Mas prosseguindo, em segundo lugar, qual é o alvo do combate? Judas também coloca isto. Qual é o alvo? Ele diz aí, final do verso de número 3: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Aqui está o alvo, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Qual é o alvo? Por que se trava essa batalha espiritual? Por causa da fé. Porque ela tem sido alvo do diabo. E nós devemos lutar para preservar essa fé que o diabo está o tempo todo atacando. Fé aqui, quando ele diz pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, o termo fé é um termo muito amplo nas Escrituras. Fé aqui, na verdade, é um conjunto ou um corpo de doutrina. Como fé na Bíblia pode expressar a crença, a aceitação de verdades da palavra de Deus que leva a Jesus Cristo. Mas aqui fé para Judas, aqui no contexto de Judas, é um compêndio ou um corpo de doutrina. Paulo usa essa palavra aqui, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 11, e ele fala ali de sã doutrina, que no caso de Paulo ali é o ensino do Evangelho, a pureza e a simplicidade do Evangelho.
Então, essa fé pela qual Judas diz que nós devemos batalhar é a mesma que Paulo chama de sã doutrina, é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa fé ou sã doutrina é o Evangelho, é o único conteúdo pelo qual o homem é salvo, como Paulo diz lá na sua carta aos Coríntios. Ele diz: olha, quando eu vim pregar a vocês, não vim com palavras de sabedoria, não vim com palavras articuladas de um grande orador, porque a igreja de Corinto gostava dos grandes oradores, por isso que ela estava dividida entre Paulo e outros grandes oradores. Mas Paulo diz: eu vim para pregar a Cristo e esse crucificado. Isso é Evangelho. Sim, a doutrina é aquilo que nutre. Não pode haver fé verdadeira se não houver uma doutrina correta. Então não somos guiados por sentimentos. A fé ou a verdade revelada a nós pelo próprio Deus é o que deve guiar a igreja, e não sentimento. E aqui deixo uma palavra àqueles que estão se achegando para a nossa igreja. Somos uma igreja confessional. Vários nomes somos qualificados, reformados, ortodoxos, reformados ou mesmo confessionais. Ou seja, você não chegará daqui 10 anos e verá um outro pastor nesse púlpito fazendo piruleta. A igreja não é guiada conforme o pastor que está à frente dela. Então você tem segurança quando você chega na igreja, porque essa igreja não é guiada por sentimentos, por mais nobres até que sejam, mas ela é guiada por esta fé. E é exatamente por isso que Judas diz: olha, então, a batalhar diligentemente por esse conjunto de verdade. Conjunto de verdade do qual nós não abrimos mão. Qual é o caráter dessa fé que Judas coloca? A fé é algo que ele diz que nos foi dado. Veja bem o que ele diz: pela fé que uma vez por todas nos foi entregue. O caráter desta fé, o alvo para o qual nós olhamos, é por uma fé que ele diz que foi dada uma única vez. O conteúdo dessa fé não é algo que foi descoberto, não foi inventado, não foi um sonho que eu tive ontem e está pregando hoje aqui. Mas ele diz que a fé definitivamente, uma vez por todas, ou seja, ela não é entregue de prestação em prestação. Um dia você tem um sonho, outro dia você tem uma revelação, e nós vamos criando um corpo de fé da igreja. Não é. Judas diz que nós temos que botar lá por algo que Deus já entregou pronto. Uma vez por todas isso foi entregue. As escrituras não estão sendo escritas, quer através de sonhos, de revelações, elas estão prontas. E é isso que Judas diz: nós somos exortados a batalhar por aquilo que foi nos dado, nos conferido uma vez por todas. E ele diz: que fé é essa? É a fé que foi entregue aos santos. Assim como vemos várias parábolas de Jesus Cristo falando da responsabilidade de que somos mordomos, somos responsáveis por aquilo que Deus tem confiado a nós. E a igreja hoje é responsável. E a igreja presbiteriana conservadora tem sido responsável com o que ela recebeu, esse legado do Senhor. Ela não pode vender, ela não pode dividir em feiras de vaidade. É isto aqui a palavra última para dirigir, para governar, para exortar, para encorajar os nossos corações, porque ela foi entregue uma vez. É exatamente isso que Judas diz: a fé que nos foi entregue uma vez, ou seja, de uma vez por toda foi confiada ao povo santo. Judas está dizendo no versículo 3 aqui que o conteúdo está completo. Judas está dizendo que o conteúdo é invariável, não muda de igreja para igreja. É lamentável como no meio evangélico pessoas dizem: olha, cada igreja tem a Bíblia explica de um jeito. Para essa igreja a verdade é essa. Me desculpe, se você conhecer uma das matérias que somos levados a pensar sobre a Escritura Sagrada, é a hermenêutica. É uma regra de interpretação bíblica. A regra que vale para um pastor no Brasil, vale para o americano, vale para o hindu, vale para o chinês, vale para o mundo inteiro. É regra. E a regra é que as escrituras explicam as escrituras. Uma passagem mais clara vai explicar outra passagem. Então não pode haver interpretação diferente. A interpretação é a mesma, ela é universal. E é exatamente isso que ele diz: foi entregue aos santos. Não existem novos acréscimos, o que Judas está dizendo com essa palavra. Não existem novas revelações, não existem novas doutrinas, não existirão novas interpretações. A Bíblia é a mensagem dos apóstolos e dos profetas. É o nosso conteúdo de fé e prática, tal como nos foi definitivamente entregue, como diz aí, uma vez por todas. Esse é o conjunto de verdade para o qual Judas diz: esse é o foco da batalha. É para não arredarmos daquilo
que foi dado a nós, um legado que é imutável, tão imutável que o dono da Bíblia, Jesus Cristo, diz que todas as coisas haveriam de passar, mas a sua palavra não passaria. Uma igreja presbiteriana conservadora é uma igreja que tem apego às Escrituras, e é uma igreja que terá um fim feliz, porque tudo vai passar, mas o grande eixo da igreja não passará. Então nos apeguemos a ela, até que tudo se dissolva, que tudo se dissipe, mas nós permaneceremos fiel a isto, porque a única coisa que temos segurança de que diante das intempéries é a única coisa que vai subsistir a todos os vendavais, furacões, tufões e etc. Sim, a fé, ela foi dada aos salvos, diz ele, afinal foi confiada aos santos. A fé não é propriedade de alguns religiosos, a fé não é propriedade de alguma igreja que tem uma bandeira denominacional, mas ele fala dos santos. Santos aqui são aqueles redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a fé dos santos. Então nós juntos batalhamos pela mesma fé. E por fim, em terceiro e último lugar, vamos pensar também sobre a austeridade desse combate. E veja bem, vimos a amplitude da nossa batalha, uma batalha que envolverá consolo, conforto e também exortação. Vimos que o alvo dela é batalhar pela fé que foi nos dada. Mas agora Judas passa agora a falar da austeridade desse combate. E ele começa então a descrever os inimigos, os apóstatas. E assim observe o que ele diz no verso de número 4. Ele diz aí: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Veja a austeridade, a gravidade do combate. E aonde é? Ela reside no caráter daqueles que combatem contra a fé. Não são inimigos simples. Ele diz que essa fé que uma vez por todas foi dada aos santos, ela está sendo atacada por pessoas desse naipe do versículo de número 3. Parece-nos que eles eram gnósticos. Tais homens criam em Cristo, mas diziam que não importava a forma como os crentes viviam, e transformava a graça de Deus em libertinagem. Uma mentalidade que entrou na igreja de Corinto, quando eles diziam: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a lógica dos coríntios foi: bom, então vamos pecar mais, porque quanto mais pecado, mais vamos ver a graça do Senhor. E aí Paulo fala que eles transformaram a graça de Deus em libertinagem. E a mentalidade dos gnósticos era esta: bastava que fossem sinceros com Deus. Na verdade, aqueles eram libertinos, eram perversos, eram permissivos, que não exigiam santificação. Como é que esse grupo que Judas classifica aqui no verso 4? Veja que grupo. Primeiramente, eles eram descrentes e diziam-se crentes. Ele diz que a condenação dessas pessoas já estava registrada há muito tempo no contexto dessa carta bem pequena. Judas vai falar que esses tais, a condenação já estava antecipadamente pronunciada por Deus. É um termo que as escrituras chamam de réprobos. A palavra réprobos é o contrário de eleitos, que é a doutrina da eleição apresentada nas Escrituras. E aqueles que não são eleitos são réprobos ou reprovados, ou seja, Deus deixa eles onde eles estão, e o homem sem Deus onde está, ele caminhará para a morte a passos largos. E Judas diz que eles eram réprobos. Eles viviam na igreja julgando pertencer a ela, mas ele diz aí que eram pessoas que se infiltraram dentro da igreja. Eram os infiltrados da igreja naquele contexto. Eles apresentavam-se de uma forma convincente. Nessa mesma carta ele diz que eles se infiltraram nesse meio, sem serem notados, porque ele diz que eles se introduziram dissimuladamente. Observe que é exatamente isso que ele diz. Entraram com dissimulação. No início do verso 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. É outra característica dissimulada, é o famoso camaleão. Você pensa que pega ele e ele já escapou. E ele diz que é assim que esta fé pela qual eu e você temos que batalhar, ela estará atacada do tempo todo. Os ataques mais letais contra a igreja, irmãos, não foi, não é e não será do mundo. O ataque mais devastador que uma igreja tem é dentro do seu próprio seio, é no contexto dela.
Creio que vocês já ouviram falar da batalha dos gregos e os troianos. Se não lembra, cavalo de Troia, você deve lembrar. E o que foi? Os gregos por várias vezes foram tentando penetrar a fortaleza de Troia e não conseguiram. E por várias tentativas, até que criaram um sistema e deram-se por vencidos e afastaram com as suas caravelas, e ali deixaram um cavalo de madeira, onde ali tinha muitos soldados, onde se deu a perda. O cavalo de Troia era dissimulado, porque houve a técnica implosiva dentro dos muros de Troia. Assim, Satanás todo dia está colocando um cavalo de Troia na porta da igreja. Se ele não consegue de uma forma, ele vai tentar por outra, dissimulado. Assim como perderam aquela batalha, as igrejas que têm aceitado os cavalos de Troia, que o diabo manda para dentro dela, estão sendo implodidas internamente, com novidades, com ideias esdrúxulas que têm vindo para dentro da igreja. Nunca se ouviu falar em práticas absurdas dentro de um templo onde Deus é cultuado. Nunca ouvimos falar de uma forma tão assustadora quanto o tempo presente. Cuidado com o cavalo de Troia. Cuidado com o presente de grego. A igreja tem que tomar cuidado, porque ele diz que eles eram indivíduos perversos em essência, e eles levavam outros a pecarem, porque eles eram pedra de tropeço, porque diz o texto sagrado, com essa libertinagem, final do verso 4, eles levaram pessoas à libertinagem à graça de nosso Deus, e negavam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, a esse ponto. Então uma igreja, ela não é destruída, irmãos, com uma heresia que choca da noite para o dia, mas com pequenas adereços, novidades, que vão entrando. Quando menos espera, a igreja perdeu a característica de igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitas igrejas hoje são muito mais parecidas com local de espetáculo e circo e picadeiro nos seus púlpitos, do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que fizeram com a igreja de Jesus Cristo? Por muito menos, Jesus Cristo reprovou aqueles que fizeram da sua igreja um mercado de vendas, e expulsou os cambistas naquela época. Se Jesus Cristo estivesse nesse momento daquela mesma forma, não sei quem é que ficaria dentro da igreja, com base em muitas que hoje nós ouvimos falar, com práticas as mais esdrúxulas, absurdas. O nosso combate então é austero, ou seja, é um combate duro, é um combate penoso, porque se trava nas próprias trincheiras nossas. O apóstolo Paulo adverte ali em Gálatas capítulo 2, dizendo: essa questão foi levantada por causa de alguns falsos irmãos, dizia Paulo ali, se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade, dizia Paulo ali aos Gálatas, e nos tirar da liberdade que temos em Jesus Cristo. Sua intenção, diz o apóstolo Paulo ali na carta, era de nos escravizar, mas não cedemos a eles, nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas a vocês. Carta de Gálatas, capítulo 2, aquela carta que Paulo diz: eu me admiro que vocês estão deixando o evangelho. O apóstolo Pedro também fala do perigo nas trincheiras da própria igreja, porque ele fala ali que haveriam na igreja falsos irmãos infiltrados, passando-se por mestres, e haveriam de devastar a igreja de dentro para fora. Então os ataques mais letais do diabo não é o do mundo lá fora, porque para ele nós estamos preparados, mas é um ataque sutil, com as novidades, as inovações que entram para dentro da igreja. E é por isso que a liderança da igreja tem que estar atenta a todos os movimentos que vão chegando a ela, e sempre estar pronta para responder à altura do desafio. Sim, precisamos ter um equilíbrio entre graça e verdade, para tratarmos com os apóstatas que não são cristãos, e a eles levantar o braço com a espada contra os falsos apóstolos, os falsos profetas. E aos crentes verdadeiros cuidar
é consolar, é encorajar, é desafiar. Esse é o ministério da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, e não é diferente na nossa igreja. Somos chamados ao combate. Para concluir, temos uma grande responsabilidade diante de nós, como vimos neste contexto dos últimos tempos, de que a Bíblia tanto nos exorta, e particularmente essa carta, num tempo em que o apóstolo Paulo diz lá que não haveriam de suportar a sã doutrina, falando a Timóteo, num tempo em que surgiriam muitos falsos profetas, como diz Jesus Cristo em Mateus 24, num tempo de apostasia, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses 2, num tempo de heresias, como diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, num tempo de outro evangelho, Paulo falando aos irmãos da Galácia. Tudo isso faz então aumentar a nossa responsabilidade, faz, irmãos, aumentar a nossa chamada para batalhar pela fé, uma vez por todas entregue aos santos. Com tantos ministérios falsos, batalhando o tempo todo contra a verdade, tentando impedir a divulgação pura do Evangelho de Jesus Cristo, saiba, irmão presbiteriano conservador, não haverá descanso para os conservadores, não haverá trégua, não haverá momento em que nós possamos descansar. Somos atalaias da verdade, no dizer do profeta Ezequiel. E o perigo ronda a igreja o tempo todo. Então, é momento de arregaçarmos as mangas e batalhar. Sim, o ministério da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil e da nossa igreja é um ministério desafiador. Além de termos que competir com adversários cada vez mais numerosos, mais sutis, implica então que devemos ter muito conhecimento, muita vivência cristã, muita pregação fiel e muita verdade bíblica na igreja. Porque é isso que guardará o rebanho e preparará o rebanho para contra-atacar aqueles que atacam a igreja de Jesus Cristo. Sim, Judas 3 é propriamente o moto da nossa igreja, a batalhar pela fé. Que este moto não seja apenas um registro no papel, para um destaque nas nossas cartas, o nosso logotipo de nossa igreja ou da nossa denominação, mas que este lema seja de fato uma filosofia de vida de cada irmão presbiteriano conservador, que seja o modo de pregar de cada ministro da Igreja Conservadora do Brasil, de cada presbítero e de cada diácono. Portanto, a nossa vida, no seu todo, deve refletir, deve ser uma marca da batalha em prol da verdade de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe nesses 79 anos que comemoramos da batalha pela fé, uma vez por todas, dada aos santos. Amém.